Fala amigos, beleza? Tudo certo com vocês? Estamos de volta aqui na Tretes para falar sobre notícia, para falar sobre apuração jornalística, para falar sobre Renan Lodge, tá? Tem uma matéria, uma reportagem lá no tretes.com.br para te trazer muitos detalhes sobre o que foi esse não retorno do Renan Lodge ao Furacão e a assinatura dele ao Atlético Mineiro. Tem falas do próprio Renan Lodge a Tretes, tem fala de Eduardo Freeland a Tretes também. Dá uma resumida na situação aqui, também trazer um pouco de opinião aqui no YouTube, tá? Mas aqui na tretes.com.br você encontra mais detalhes sobre essa história, sobre como se desenrolou todo esse fato do não retorno do Renan Lodge ao Furacão. Aqui eu vou comentar o que aconteceu, tá? Vou trazer, lógico, a informação, comentar o que aconteceu e, lógico, eu quero pedir antes o seu like, que é muito importante. Quanto mais like, mais o YouTube divulga esse conteúdo, mais longe a gente chega com o trabalho aqui na Tretes, beleza? O que aconteceu, rapaziada? O Renan Lodge queria voltar pro Atlético. Ele, em contato com a Tretes, citou a seguinte frase, tá? Eu falei que queria ficar, aspas do Renan Lodge. Essa foi a minha vontade, nunca escondi isso, mas me chateia ficar treinando no clube por quase 3 meses e meio e ninguém vir consultar ou discutir. Essa é a frase do Renan Lodge, que estava desde setembro. Ele voltou a ficar em Curitiba no dia 14 de setembro de 2025. Ele passou a treinar no CT do Caju no dia 16 de setembro com a equipe sub-20 e também fazendo trabalhos de academia no CT para manter a forma física. E ele ficou treinando até meados de dezembro, tá? Até onde tinha treino dentro do CT do Caju com o Atlético. E segundo ele não foi procurado por ninguém nem para discutir, tá? Uma possibilidade de retorno a vestir a camisa do Furacão. Ele completa, tá? Em outra ocasião ele tinha falado que o sonho de retornar ao Furacão estava cada vez mais próximo, com ele aqui em Curitiba treinando no Atlético. Ele completa, só faltava eles, o Atlético, virem, né? Faltava o Furacão tentar fazer um contato, entender qual era a situação. E o Lodge estava dentro do CT, né? Não é, liga pro empresário, ele me liga, não. O Lodge estava lá, no mesmo ambiente que o Atlético. O Lodge estava dentro dos portões do Furacão. E ele não foi procurado em nenhum momento, segundo ele, para fazer uma negociação, para discutir um possível retorno, né? É bom lembrar, tá? O Lodge está numa situação jurídica, eu tô até, para não me perder nas falas dele aqui e também na fala do Eduardo Freeland, né? O Lodge está numa situação jurídica importante, pelo Al Hilal, né? Ele pediu uma rescisão unilateral. O que é isso? Ele pediu uma rescisão do lado dele e ia contra as decisões do Al Hilal, do clube que detinha os direitos econômicos do jogador. Por que ele pediu essa rescisão? Porque ele não seria utilizado pelo Simone Inzaghi, treinador da equipe saudita. E por ele não ser utilizado, e lógico isso tem a ver mais do que do talento, da qualidade do Lodge, mas mais a ver com limite de estrangeiros, né? Que tem e é forte, inclusive, na Arábia Saudita. E o Al Hilal tem vários estrangeiros muito qualificados também, como, por exemplo, o Mitrovic, que é um centroavante, o próprio Marco Leonardo, centroavante brasileiro, o Milinkovic-Savic, um sérvio, enfim, tem vários estrangeiros, né? Koulibaly, senegalês, enfim. O Lodge ficou fora, ficou na parte de trás dessa fila e não estava nos planos por ser um estrangeiro, por ser um cara que não teria espaço dentro dessa limitação. Por isso ele pediu a rescisão, porque ele só jogaria a Liga dos Campeões da Ásia e não jogaria a Saudi Pro League, né, que é a Liga Nacional Saudita. Por isso ele pediu a rescisão e ele se baseia num artigo que diz que se ele tiver inscrito para disputar menos de 10% dos jogos de um time na temporada, ele não necessariamente precisaria estar em vínculo com esse time, porque ele não pode ser impedido de trabalhar, né? É um jogador que tem vínculo com o time, mas não seria inscrito na competição principal, não pode ser impedido de trabalhar. É nisso que se baseia a defesa do Lodge para defender essa rescisão, por mais que o Al Hilal vá a fundo nessa negociação, vá a fundo nessa situação, para também não perder a grana que foi investida no Renan Lodge, né? E também tem, enfim, já falei isso ao vivo também, tem o caso do Lassana Diarra que abriu um precedente e é muito difícil que o jogador seja proibido de trabalhar. É complicado que isso aconteça, tá? Essa situação é complicada, juridicamente falando. Claro que o corpo de advogados, o corpo jurídico do Lodge entende que ele está 100% seguro, mas o Atlético não entendeu dessa maneira. E são dois os motivos pelos quais o Atlético não quis contar com o Lodge, tá? Porque ele não foi procurado, isso é um fato confirmado, tá? Não só pelo relato dele, não foi procurado para fazer uma negociação formal, de fato, com o Atlético para um retorno.
E ele não foi procurado por 2 motivos. O primeiro é esse. O Lodge tem essa situação jurídica com o Al Hilal. O Atlético entende que isso é uma situação insegura juridicamente. E é o que garante no relato, pelo menos a gente já tinha essa informação, né, antes desse relato, mas hoje pela manhã pude conversar com o diretor de futebol, Eduardo Freeland, que garante total insegurança jurídica, aspas, de Eduardo Freeland, sobre uma possibilidade de retorno do Renan Lodge, né. E outro motivo, né, além da questão da insegurança jurídica, é a questão financeira. O Lodge vem do futebol mais rico, um dos mais ricos do mundo. O Al Hilal é um dos times que mais investe grana no mundo. Só lembrar do que foi o contrato do Neymar no Al Hilal, por exemplo. Foi um contrato absurdamente fora das condições humanas. Tá? É um negócio surreal. O Lodge não tinha um contrato de Neymar, mas o Lodge tinha um contrato alto. E principalmente quando se olha para um teto de gastos do Furacão, que o maior salário da história do Clube Atlético Paranaense passa pouco dos R$500 mil mensais. Né? O Lodge é um jogador que ganha mais do que isso, ganharia mais do que isso se estivesse no Al Hilal e vai ganhar mais do que isso jogando pelo Atlético Mineiro. E o Freeland completa a resposta dele, né? Ao que ele fala, me fala hoje pela manhã, ele fala o seguinte: o Atlético sempre foi responsável com assuntos financeiros, então não faria sentido o Atlético subir demais o teto de gastos para enquadrar o Renan Lodge dentro do seu elenco. Além do fato, e isso é importante, o Renan Lodge diz que para ele a parte financeira não seria problema, né? Para o jogador, e ele cita que não seria um problema, não seria um entrave na negociação a questão financeira com o Atlético. O staff do jogador, no entanto, fala de outra maneira. O staff do Renan Lodge diz que, logicamente, sim, seria um entrave, porque é um jogador que não poderia reduzir tanto assim o seu salário. Tá? Esse é um dos motivos também, além do fato de que o Atlético entende que por ter Lucas Esquivel e Léo Derick, o Atlético também tem uma segurança no setor, que não é um setor que precisa de tanto investimento assim, para entender, para compreender um investimento milionário salarial mensal, né, de vencimentos mensais do Renan Lodge. E o Atlético se sente seguro com o Esquivel e com o Derick. Isso pode ser questionado, mas é fato que existem outros setores mais carentes de investimento, como a lateral direita, como a primeira volância, como um centroavante reserva, como N outras funções que o Atlético tem mais carência no seu elenco do que a lateral esquerda. E para mim, a lateral esquerda é o setor talvez mais qualificado do Furacão, com o Esquivel e com o Derick, uma vez o Esquivel naturalmente livre de lesões, né? Então fica essa questão. Alguns motivos, tá? O Lodge ficou chateado, isso é um fato. Alguns motivos justificam sim o não investimento do Atlético na contratação do jogador, e eu entendo esses motivos. Acho sim que o Atlético deveria ter sentado para conversar com o jogador, tá? Até por respeito ao jogador e até por não desgastar uma relação que é muito boa, sempre foi muito boa. O Lodge adora o clube, adora a torcida, adora o Atlético, torce para o Furacão, é formado e identificado, e o Atlético, na minha opinião, desgastou essa situação quando não buscou o Renan Lodge para conversar. Claro que provavelmente, mesmo que conversando com o Lodge, o negócio não ia sair, porque existem motivos e mais motivos para que existam entraves e que essa negociação não acontecesse. Mas o Atlético nem buscar o Renan Lodge eu acho questionável, para dizer o mínimo. Esportivamente falando, claro que o Renan Lodge seria uma contratação muito interessante. Fiz um vídeo de análise recentemente do Renan Lodge no canal da OWTV, um outro projeto em que eu estou envolvido, e vi jogos e entendi o nível real da última temporada do Renan Lodge, que foi excelente, foi um nível muito bom, tá? E ele conseguiu, inclusive, fazer uma das melhores temporadas da sua carreira. O Renan Lodge teve a segunda ou terceira temporada em que ele mais entrou em campo e a temporada em que ele mais participou de gols, né? Foram 9 assistências distribuídas ao longo do ano, então, e 6 gols marcados. É bastante, assim, é um número bem interessante, é um número muito relevante e é um número que mostra que foi uma das melhores temporadas da vida dele, se não a melhor, tá? Em um nível que é interessante. O nível da Liga Saudita é muito interessante, da Liga dos Campeões da Ásia é muito interessante, o Al Hilal é um dos melhores clubes do mundo. Disputou a Copa do Mundo de Clubes, enfim, acho que é um Renan Lodge que esportivamente seria acima do que é o Lucas Esquivel e acima do que é o Léo Derick. Isso, pra mim, é inquestionável, né? Ainda assim, não acho que é uma diferença abissal, não é um jogador que mudaria o Atlético de patamar,
Mas sim, colocaria o Atlético numa situação melhor em que ele vive agora desse elenco. Mas existiram entraves, eu compreendo os entraves e acho que os entraves na verdade são mais do que justos. Acho que também é completamente justo que o Atlético entenda que juridicamente a situação não é interessante para você fazer esse investimento. Seria de fato arriscada pelo que eu pude entender do negócio, e entendo também que o investimento financeiro seria algo complicado, principalmente porque o Atlético precisa de um volante, o Atlético precisa de um lateral direito, né? E talvez esse não um titular, mas um cara para pelo menos disputar a posição com o Benavides. O Atlético precisa de reforços em outras áreas do campo e a lateral esquerda não é uma delas não. Então acho que também faz muito sentido essa situação, essa argumentação do Atlético de que a lateral esquerda não é um foco de mercado nesse momento. Claro que ter o Renan Lodge seria melhor, mas se não tem também não é o fim do mundo para o Furacão. Um dia vai acontecer. Acho que o Renan Lodge vai voltar a vestir as cores do Atlético em determinado momento da carreira dele. Não foi agora. Uma pena, porque é um momento em que ele está no auge físico e técnico da carreira, né? E talvez num retorno futuro, depois dos anos de contrato que ele tem com o Atlético Mineiro, talvez ele esteja pior na carreira. Mas acho que o que aconteceu, a situação como um todo, é uma situação muito justificável do não retorno do Lodge. Beleza? O que você achou dessa situação toda? Comenta aqui embaixo. Lemos tudo, tá? Só não respondemos, mas lemos tudo. Logicamente, a gente dá a atenção que vocês merecem aqui nos comentários. Deixa o like também, que é muito importante. Se inscreve no canal se você não está inscrito. Tamo de volta, hein? Voltei pro Arena, estou de volta nos vídeos também aqui na Tretes. E ano que vem vai ser espetacular. A gente conta com o apoio de vocês. Tamo junto, tá falado e aquele abraço. Valeu!